Olá, o panorama desta quinta-feira, 18 de junho, está começando. E na edição de hoje você vai ver: micro e pequenos empreendedores já podem ter acesso ao crédito facilitado do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Governador Romeu Zema anuncia a data de pagamento da segunda parcela do funcionalismo público em junho. Casu recebe equipamentos cedidos pela Minas de Bom Jesus do Galho para auxiliar no combate ao novo coronavírus. Veja também corticoide. Novo tratamento tem dado bons resultados em pacientes com Covid-19. Você vai saber como administrar o excesso de informações para manter uma boa saúde mental. E ainda, vamos mostrar uma caratinguense em sua jornada para os Estados Unidos durante a pandemia. O panorama está no ar. Micro e pequenos empreendedores que precisam de capital de giro para sobreviver já podem ter acesso pela Caixa ao crédito facilitado do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Nesta primeira etapa do Pronamp, serão atendidas empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000, optantes do Simples Nacional. A partir do dia 23, é a vez das empresas que não são optantes do Simples, com este mesmo limite de faturamento. Em 30 de junho, o sistema será aberto para os microempreendedores individuais. Este segmento era pouquíssimo atendido antes da pandemia. Então, esta é uma consequência construtiva da resposta do governo federal e da Caixa Econômica para a crise que aconteceu. O governador Romeu Zema anunciou ontem a data de pagamento da segunda parcela do funcionalismo público em junho. Os servidores de Minas Gerais vão receber o restante dos salários no dia 25, quando também serão pagos os 12º dos poderes legislativo e judiciário. A primeira parcela dos servidores, com depósitos de até R$ 2.000, foi paga no dia 15 de junho. Servidores da saúde e da segurança pública receberam integralmente na data. Devido a um acordo com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria Pública, nós vamos conseguir pagar no dia 25 agora de junho a segunda e última parcela do salário daqueles que ainda não receberam e também os 12º. Isso só foi e está sendo possível devido a essa boa vontade dos poderes. Todos contribuíram para que o Estado pudesse estar conseguindo pagar no dia 25 o restante da folha de pagamento. A situação financeira do Estado permanece crítica e nós estaremos encaminhando nos próximos dias para a Assembleia Legislativa a lei que reza sobre a reforma da Previdência do funcionalismo público. Lembrando que Minas Gerais é um dos últimos estados a estar encaminhando e realizando essa reforma, que precisa ser feita até o próximo mês. Caso contrário, o Estado passará a perder recursos da União. Veículos abandonados estão sendo recolhidos nas ruas de Ipatinga. Antes desse ato, os proprietários foram notificados. Esta é uma ação conjunta da Secretaria de Serviços Urbanos e de Meio Ambiente e de Segurança e Convivência Cidadã, por meio de um convênio assinado com o Departamento de Trânsito da Polícia Civil. O levantamento da nossa seção de fiscalização aponta que há algo em torno de 100 veículos que estejam abandonados na cidade. São aqueles veículos que têm um decurso de prazo de mais de 15 dias naquele local ou que sejam um pedaço de veículo jogado em via pública. Há algo em torno de 100 veículos nessa condição. O município de Ipatinga, ele primeiro autua o proprietário, dá um prazo de 5 dias para que ele possa fazer a remoção por conta própria, tirar o veículo de via pública. Se ele não fizer, aplica a multa e a partir da aplicação de multa, agora a gente utiliza o convênio com o governo do estado, faz isso aí, o guincho do veículo. Eles vão ao pátio credenciado do Detran,
Se as pessoas não procurarem dentro do decurso de tempo, em período de 6 meses, o Detran faz o leilão desses veículos para cobrir o custo do guincho e das multas aplicadas. 156, telefone da ouvidoria municipal, veículo abandonado em via pública, fiscalização vai ao local, vai tomar os procedimentos, as pessoas terão prazo para fazer o recolhimento. Isso não é uma ação arbitrária, é uma ação em que a gente avisa, pede para as pessoas retirarem. Se não retirar, nós vamos ter que retirar juntamente aí com a polícia ou com o convênio com o Detran para garantir a segurança. Lembrando, veículo abandonado em via pública, risco para o trânsito, risco para a segurança pública, local de esconderijos marginais, locais de tráfico de drogas, locais onde mosquitos aéreos egípcios e outras arboviroses. Isso é um perigo para a dengue e para a limpeza urbana da cidade. O CASU, Hospital Irmã Denise, informou que no último dia 13, a unidade de saúde recebeu alguns equipamentos cedidos pela Minas de Bom Jesus do Galho como um empréstimo para o uso no período da pandemia do coronavírus. Foram repassados 4 monitores multiparâmetro, um ventilador pulmonar, 2 aparelhos de anestesia e 2 bombas de infusão, que ficarão nos leitos já existentes no CASU. Na última terça-feira, as obras de recapeamento asfáltico foram realizadas na Rua Francisco Vitor de Assis, conhecida como Rua dos Cavacos, no bairro Esplanada, em Caratinga. Depois disso, as equipes deram início aos trabalhos na Rua Professor Olinto, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A próxima parada será na Rua Ana Maria Marques de Souza, que fica no mesmo bairro da cidade. Nesta semana foi assinado um protocolo para avaliar a eficácia do uso de corticoides no tratamento da Covid-19. O estudo é conduzido por Roberto Zeballos, clínico geral, imunologista e alergista. O médico afirma que o novo tratamento tem dado bons resultados em pacientes infectados com o novo coronavírus. Na última terça-feira, um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciou que, segundo um estudo realizado por eles, o corticoide dexametasona reduziu a mortalidade de pacientes com Covid-19 em ventilação mecânica. A notícia trouxe esperança, mas é preciso esclarecer desde cedo. Automedicar-se é perigoso e, no caso da dexametasona e a doença causada pelo coronavírus, o uso do remédio sem acompanhamento médico e sem necessidade ou indicação pode acabar fazendo o contrário do que se deseja, dificultar o combate do vírus pelo corpo. Ela também pode causar outros efeitos colaterais. O uso de corticoides para o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus já era adotado desde março no Brasil. Tratamentos com as substâncias já foram aderidos em São Paulo, no Pará e no Maranhão para o combate à Covid-19. Nós somos o primeiro caso no Brasil, em março, a utilizar a metilprednisolona, que, ao meu ver, ela é mais potente na ação pulmonar do que a dexametasona. Eu não sei o critério que eles usaram para dar metasona, e o fato é que a gente naquela época já entendeu como é que funcionava o mecanismo, e aí nós começamos a divulgar esse tratamento. Nós temos estudos em andamento aqui com a metilprednisolona, que é um corticoide também, mas sabidamente ele tem uma penetração maior no pulmão. O aspecto positivo disso tudo é que agora as pessoas vão ter acesso a esse tratamento, porque era de responsabilidade dos colegas de prescrever. Agora não, agora tem um estudo, mesmo aquelas pessoas mais resistentes a dar, vão oferecer o corticoide, e isso vai ter benefícios como diminuir o tempo de internação, diminuir a necessidade de ventilador, enfim, vai ter um aliado muito forte contra o tão temido colapso. E a única coisa que eu acho estranho é que nós já estamos falando aqui faz uns 3 meses que nós estamos divulgando, e isso me pareceu assim uma grande novidade para algumas pessoas, mas a gente já está fazendo isso aqui já faz algum tempo. O imunologista Roberto Zeballos, no entanto, afirma que os resultados do estudo poderiam ser ainda melhores se os medicamentos fossem aplicados um pouquinho mais cedo, durante o tratamento dos pacientes. Quando você entende o mecanismo da doença,
você percebe que quando o sistema imunológico já elaborou uma resposta, ele não precisa ficar tão grave como quando eles deram. Você pode observar se o paciente já tem o pulmão comprometido, acima de 25% numa tomografia, no exame. Se você tem isso, você pode dar até um pouquinho antes, porque você controla melhor ainda do que já deram os resultados. Por exemplo, lá no Pará, nós criamos uma solução para o colapso, porque não tinha outra opção, ou o paciente ia morrer em casa, ou ele recebia o tratamento, nós demos via oral, e o resultado foi brilhante. E a partir daí eles começaram a dar uma fase um pouquinho anterior. Nunca se dá o corticoide nos primeiros 5, 6 dias ou 7 dias, porque você inibe a resposta do seu organismo, da própria resposta imunológica. Você tem que dar, depois que o organismo elaborou uma resposta imunológica, para modular, para suprimir a resposta do seu organismo frente ao pulmão, que é isso que colocava a vida em risco. Então, o nosso trabalho, que também está aguardando o estudo agora que a Conep vai devolver de novo para a gente, ele age um pouquinho mais cedo do que esse de Oxford. De acordo ainda com o imunologista, no Pará, de 323 casos, foram registradas 44 internações e apenas um óbito. Até o tratamento ambulatorial que foi criado aqui numa situação de colapso, lá no Pará, você pode até, identificando que está numa fase pulmonar, você pode até entrar um pouco antes e monitorar esse paciente em casa, mas isso quem tem que fazer é o médico e ficar olhando o paciente de perto. Como administrar o excesso de informações durante a pandemia para manter uma boa saúde mental? É o que você vai ver agora, confira. Estamos recebendo diariamente um número muito grande de informações sobre essa pandemia. A pandemia já é um momento penoso para todos nós, que estamos tentando nos adaptar a uma mudança da rotina, uma mudança de estilo de vida. Quando nós pensamos no número de informações que recebemos e às vezes informações sem confiabilidade, isso pode acabar gerando fatores estressores, fatores como o medo, como a ansiedade e algumas vezes até como o pânico. A dificuldade de dormir, a dificuldade de se alimentar, várias características, porque as mídias hoje falam o tempo todo sobre o Covid-19. Isso pode trazer comportamentos e sensações, até no nosso próprio corpo, que são muito desagradáveis e que podem gerar sofrimento psíquico. Na verdade, o que é importante nesse momento é que a gente consiga buscar informações, mas de fontes fidedignas. A Organização Mundial da Saúde tem dito hoje que nós temos que estar lidando com a pandemia, mas também temos que lidar com a infodemia. É um número excessivo, uma superabundância de informações que traz formas de sofrimento. O ideal é que nós possamos estar buscando informações em fontes fidedignas, porque nós sabemos hoje que existem muitas informações que não são reais e que nós podemos buscar informações em momentos específicos do dia, que uma vez por dia a gente busca informações específicas em fontes específicas que são confiáveis sobre o que nós estamos vivendo. Vamos fazer a nossa parte nesse sentido em relação ao bem-estar para nós mesmos. Agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo para Caratinga. A previsão para sexta-feira em Caratinga se mantém de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Já no sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 27 graus. Já no domingo, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A mínima é de 16 graus e a máxima de 26 graus. Há mais de 30 anos, uma caratinguense que mora nos Estados Unidos tem o costume de visitar a cidade natal. Mas a pandemia mudou totalmente a sua rotina e desta vez ela precisou ficar alguns meses no Brasil antes de conseguir retornar para casa.
Na jornada de volta, ela se deparou com cenários de aeroportos e conexões totalmente diferentes. Primeiro, de Caratinga até a capital mineira, foram cerca de 300 quilômetros de asfalto. O trajeto começou de carro. A próxima parada da caratinguense Tereza Lima foi no Aeroporto Internacional de Confins e é considerado um dos mais movimentados do Brasil. Só que, em meio à pandemia, o cenário encontrado foi totalmente diferente da realidade. Assustador. Lojas fechadas, pouco movimento e um vazio tremendo. Setor internacional. Olha aí pra você ver, conexão internacional não existe. Aqui se afunda lá pra dentro até o gate, o portão 33. Tá tudo bem parado, bem fechado. Deu um movimentozinho agora, pouco. Eu estou aqui desde as 2 horas da tarde. Já são quase 7. Um movimento pouco de alguns voos de conexão que chegaram. Mas é isso aí o que está acontecendo. A companhia que está operando é a Azul. Inclusive nos voos internacionais, porque ela está levando carga. Porque se não fosse carga, acho que ela não estava nem operando. Essa que é a realidade que a gente está vendo aí. 5 aeroportos foram percorridos, 2 no Brasil e 3 nos Estados Unidos. Em cada local, um cenário diferente. No momento do embarque, Tereza era a única passageira. Pra ter ideia, eu vou embarcar agora, ó. Quantas pessoas vão embarcar comigo, ó? Tô indo embarcar, ó. Aí hoje tá bem porque tem voo? Tem dia que não tem nenhum. Tem dia que não tem nenhum? Como é que tá pra fazer? Pedir a Deus pra melhorar, né? Só ele. Ia passar. Só Jesus. Então, eu sou privilegiada, a única pessoa que tá embarcando aqui com você. Aqui, tudo de bom, tá? Obrigada, que a senhora também. Boa tarde. Eu vou pra cá, né? Foram várias conexões realizadas para chegar até seu destino final, em Massachusetts. Setor internacional praticamente apagado. Diz o pessoal que tá cheio, comparando com o que já aconteceu, entendeu? Eu vou embarcar naquele portão lá, ó. Vou para Charlotte, depois eu vou para Washington, depois para Boston. Tá vendo aí? Bem vazio em relação, né, o que é. O aeroporto de Charlotte tá, as lojas, algumas abertas, outras fechadas. Só não tem passageiro aí, ó. Um aeroporto internacional desse enorme. Aeroporto de Boston, igual o de Belo Horizonte. Eu estou chocada. Terminal da American Airlines. Vazio, não tem ninguém, acabou. Meu Deus do céu. O único lugar que eu vi gente foi em Charlotte. Em Washington também não tinha gente, não. Para quem está acostumada a fazer esse trajeto há 3 décadas, não foi nada fácil. O tempo de espera, voo atrasado, isso não foi o empecilho. Porém, os efeitos negativos da pandemia que surpreenderam e tornaram uma viagem totalmente diferente. Foi necessário ficar no Brasil alguns meses para conseguir voltar para casa e rever o marido e filhos, que só mantinham contato por videochamada. Por onde passamos, os efeitos negativos da pandemia são notáveis, mas uma pergunta fica no ar: quando isso tudo irá passar? E a edição do Panorama de hoje vai chegando ao final. Mas se quiser seguir conectado às notícias, é só acessar as nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias deste jornal e muitos outros conteúdos. Agradecemos pela sua audiência e companhia. Nos vemos amanhã.